Dia, people! Bom dia! Estava aqui colocando o meu cheirinho. Como que vocês estão, people? Mais um mês chegando ao fim. Isso significa que na nossa última segunda do acolhimento nós temos um convidado especial. Então vai chegando, seja muito bem-vinda enquanto eu coloco o meu olhinho aqui no difusor. Porque para despertar, não é mesmo? Nessa segunda-feira chuvosa de São Paulo. Nossa, esse aqui demora para pingar. Isso, querido. Mais uma. Aí. Muito bem-vindos! Nós vamos falar sobre cuidados essenciais no desenvolvimento das crianças a partir da visão do Dr. Moisés, pediatra. E olha só como é bonito o currículo dele, gente. Vou contar para vocês saberem com quem que vocês estão falando. Ó, Dr. Moisés é formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, especialista em pediatria pela Associação Médica Brasileira. Ele também é colunista da nossa revista querida Crescer. Então ele está sempre antenado com os assuntos que nós pais estamos lidando, os desafios, as dificuldades, todos os percalços que a educação traz e que necessitam de um olhar de conhecimento. Ele também é editor responsável pela revista Doses Mínimas sobre Homeopatia. Ele é editor do blog Pediatra Orienta, da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Gente, ele trabalha, né? Vamos combinar? Tá no campo, tá atendendo criança, tá orientando e trazendo conhecimento o tempo inteiro em várias mídias. Então, vamos sem delongas trazê-lo para a nossa live de hoje. Será que não apertei? Aceitar Alô, aí. bom Muito bom dia, bom dia, doutor dia. Moisés. Tudo Seja bem? Dá para me ouvir bem? bem-vindo. Tudo bem. Legal. Acho que estou ouvindo bem. Então, tá Aí, bom. estou ouvindo bem. Vou até aumentar um pouquinho. Eu Vocês tô, estão ouvindo eu tô. direitinho? Coloca um joinha aí se vocês estão ouvindo a gente bem, só para a gente saber que tá tudo certo. Acho Beleza. que tá tudo bem. Seja Muito bem-vindo, doutor obrigado. Moisés. Que Obrigado, bom agradeço tê-lo o aqui com a convite, gente. a oportunidade para a gente conversar a respeito dessa questão de desenvolvimento infantil tão importante, às Sim, vezes tão negligenciada, e a gente fica tão preocupado com doença que fica é esquecido da verdade. saúde. E Muito maravilhoso. a base da gente é isso, é a gente ter um olhar, é sempre importante a gente olhar pela criança, mas às vezes é mais importante a gente olhar para a criança. A gente fica tão preocupado em fazer determinadas questões que a gente esquece de olhar para a criança. E muitas vezes o segredo está ali, está na frente da gente. É tão interessante que você já abriu a live assim, falando sobre o cuidado com a saúde. E hoje a gente vive uma vida muito corrida, né? Em que os pais, o pai, a mãe trabalham e tem que equilibrar as coisas da casa e do filho, da escola. E aí acaba só parando para olhar para a criança, como você trouxe, quando já há algum problema, quando tem alguma doença, quando tem uma questão de atraso de desenvolvimento, ou a criança não está conseguindo acompanhar como era esperado para essa fase. Então, pelo que você observa, assim, nos seus atendimentos, nos contatos com as famílias, o que você acha que está acontecendo? É falta de conhecimento, falta de tempo? O que está acontecendo que a gente é como se a gente olhasse através delas e não para elas com Eu acho que a atenção? questão vem um pouquinho anterior a isso. Toda vez que a gente vai falar de saúde, a gente fala de saúde materno-infantil. E quando eu falo de saúde materno-infantil, não é a ordem alfabética, senão seria saúde infanto-maternal. É uma questão de abordagem, de entendermos que para que a criança esteja saudável, a mãe precisa ter um olhar específico voltado do profissional para ela. Muito possivelmente, muitas das questões da criança vão estar
talvez a grande maioria, vai estar relacionada à saúde, e quando eu falo saúde, eu estou dizendo não só saúde física, mas a saúde emocional, a saúde social, a saúde cultural do nosso olhar de profissional para essa mãe, para essa mulher. Antes de pensar especificamente na criança. A questão da criança, ela obviamente vai ser uma consequência, mas enquanto a mãe e a mulher não se olhar como um ser que é a base para toda essa questão da saúde, nós estamos falando da criança, mas a gente podia ampliar para a família, para a sociedade, para o mundo, enfim. A hora que eu chego na criança, eu já estou no reflexo dessas questões. E eu não estou falando de questões, asma, outras questões clínicas especificamente, mas a criança já começa a ter eu não vou dizer abandono, que é meio pesado, mas assim, ela é deixada de lado por conta do que acontece hoje no nosso dia a dia. A gente corre atrás. Nós estamos aqui conversando sobre isso. Daqui a uma hora a gente já correu na timeline de um monte de mães e só quem realmente tiver um olhar e um foco para isso que a gente está conversando vai parar, olhar e aplicar. Ou pelo menos refletir sobre. Né? Então, eu acho que uma das questões é mesmo esse olhar que nós profissionais precisamos ter para a mãe, para essa mulher. Depois disso, lógico, o corre-corre, o tempo que a gente não tem, as exigências do mundo moderno trazem para a gente uma dificuldade de um olhar para a criança. E eu acho que tem uma coisa interessante do que você trouxe, que é boa parte, e também pelo meu trabalho que eu faço com as famílias, de orientação em relação à rotina, ao ritmo, à educação, comunicação com essa criança, eu observo muito, talvez não aqui na minha comunidade, porque eu já reforço esse conceito bastante, mas fora, eu ouço muito assim, lá vem. Lá vem doutor Moisés e a Aline colocar mais um peso para mim. Lá, agora vai dizer que tudo que acontece com a criança é culpa minha. Aí eu gosto de dizer o seguinte, opa, pera lá. A palavra não é culpa. Se a gente mudar ela por responsabilidade, a frase fica adequada. Então, sim, maior parte das coisas que acontecem com o seu filho, de fato, é sua responsabilidade. Eu não consigo tirar isso de você e falar, ô, dó, tadinha, foi azar. Né? Claro que vão ter questões, a gente não pode generalizar, obviamente, mas aquilo que a criança apresenta enquanto desafio dentro de casa, muitas vezes, grande parte das vezes, traz um espelho dessa família. E às vezes pode ser até uma saúde emocional, por exemplo. Verdade. Né? Não só uma coisa física, facilmente palpável. E é bem isso. Muitas das doenças têm origem no emocional. Vou dar um remédio muito bom que pode prevenir muitas questões de saúde da criança. Contato com a natureza. Agora, não é de graça, entre aspas, né? Porque, lógico, tem que chegar, enfim. Mas, vamos lá. De quem está vendo a gente, de quem a gente conhece, de quem esse pessoal que está vendo a gente conhece hoje, quem é que tem um tempo agora de chegar agora e falar assim, vou levar meu filho para ficar uma hora e meia no parque. Vou entrar em contato com natureza. Entrar em contato com natureza, quando a gente fala, não é só a questão de abraçar a árvore, tá? É olhar, sentir, cheirar, ouvir, falar alguma coisa que esteja fora das telas, né? Alguma abordagem para essa criança que traga oxigênio de verdade para ela. E de preferência, oxigênio de verdade acompanhado de alguém que tenha um olhar carinhoso, amoroso, afetivo, mais crítico até
para ela e que seja alguém, de preferência, algum familiar, mãe, pai, enfim, né? Esse é um primeiro medicamento que está aí. Tá aí, disponibilizado. Ah, mas eu não posso ir todos os dias. Tá. Quando que dá para ir? Então, Qual isso. o seu melhor, então, né? E aí, doutor Moisés, eu vejo muito também, uma coisa que eu sempre pergunto é onde você mora e onde seu filho estuda. Porque às vezes a criança mora num apartamento, eu moro num apartamento, a maioria de nós mora num apartamento, e essa criança estuda numa escola que não tem natureza, não tem uma graminha, não tem uma árvore, é grama sintética. Então ela sai de um caixote de cimento para outro caixote de cimento. Se você considerar esse caso onde os pais estão trabalhando fora e não podem oferecer isso todos os dias, você tem um agravante muito intenso que quando essa criança, então, olha, e gostei também dessa delicadeza desse olhar de não basta largar a criança numa graminha e abraçar uma árvore. Como que você conduz esse olhar? Né? Às vezes, você está andando de mão dada com a criança, ela para, aí ela olha uma formiguinha e ela fica, nossa, mãe, olha essa formiguinha, ela está carregando uma folha. O que a gente faz nessa hora? Anda, 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 tá atrasado para a escola. Ou a gente responde a essa frase e fala, nossa, é mesmo. E a gente perde 30 segundos da nossa vida admirando aquele bichinho carregando uma folhinha ou o cheirinho de uma flor. Isso faz diferença, né, doutor Moisés? Se a gente passa batido ou se a gente permite que a criança tenha Perfeito. essa As interação. oportunidades, elas estão aí. Lógico que a gente não tem sempre, todo dia, toda hora, mas quando ela aparece e existe a possibilidade de a gente aproveitar esse momento com a criança, estarmos junto com a criança, você sabe que a pandemia trouxe uma mudança mundial e aquela história que agora a gente está voltando para um novo normal. Eu não sei se era normal antes e não sei se vai ser normal agora, né? Mas o que aconteceu, né? O que aconteceu foi que a gente ficou trancado em casa em um determinado momento, e aí aquilo que a gente fala assim, olha, zero tela para criança até 2 anos de idade. Não pode. Por quê? E aí, puxa vida, e o que você faz quando você vai querer o contato com as avós? Faz um Skype, bate um WhatsApp, faz um FaceTime. Quer dizer, qualquer coisa te levava a entrar na tela. Então, a ideia da tela, Sim. ela está muito mais vinculada a você não fazer da tela o cuidador da tua criança. Pode ter um pouquinho de tela, desde que você esteja junto, esteja entendendo a razão e a motivação daquela tela, tá. É algo imaginável como aceitável, né? Mas evidente Sim. que o sair, o passear, o respeitar aquele momento da criança, esse que você falou da formiguinha é excelente, né? É isso, né? Na verdade, e tentar, isso talvez seja o que é um pouco mais difícil para a gente, enxergar através dos olhos das crianças, através do cheiro das crianças, através do que elas escutam, através do coração delas. Então, um exemplo muito característico assim, a criança está correndo, bateu, caiu no chão e caiu. Aí começa a chorar. Eu brinco, falo que isso é a diferença dos pais e dos avós. O que fazem os pais? Os pais olham, vão lá, vê se machucou, falam assim, não foi nada. Ou então, olha, ai, que chão feio, bobo esse chão, não vai machucar meu nenê e tal. O que faz uma avó? A criança está chorando, ela não quer saber. Ela pega essa criança no colo, acalma essa criança, acolhe o sentimento daquele momento daquela criança e a partir daí ela vai resolver o que aconteceu. Não fraturou nada, lógico, não fraturou, não está sangrando, não aconteceu nada. Quando eu falo para uma criança assim, não, levanta que não aconteceu nada, como não aconteceu nada? Não é no seu joelho.
Lógico. Tá E mesmo que não doendo, esteja doendo, né? é assim, eu estava correndo e eu caí. Uma vez eu tenho 2 filhos. O meu filho menor tinha, hoje ele está com 39, ele vai fazer 39. Ele tinha acho que uns 4 anos de idade. E a gente estava na mesa, tal, minha esposa nutricionista, a gente ali, eu pediatra, e a gente fala, então come isso aqui. Não, não quero. Não, come. Não, não, você vai gostar. Ele olhou para mim com 4 anos e falou assim, você não sabe dos meus sentimentos. Como é que eu vou saber que ele vai gostar? Eu posso, no Maravilhoso. máximo, dizer assim, olha, isso é importante para você. Olha, eu como. Olha, a mamãe come, é importante, é bom. Eu não posso dizer para ele, come que você vai gostar. Então, se a gente abre um pouquinho o nosso olhar, abre um pouquinho a nossa escuta e fala assim, vou sair com esta criança. Vou sair com o meu filho. E vamos embora. Deixa Uhum. correr, eu sei lá o que vai acontecer, e fluir aquele momento. Exatamente. Então, quando eu. E olha, existe um limite entre eu aceitar tudo que ela faz e aceitar tudo que ela sente. Eu tenho que aceitar o que a Perfeito. criança sente. Eu não vou dizer que porque ela fez e caiu, que ela pegue um pedaço de madeira e vá batendo em todas as pessoas porque ela caiu. Calma. Então, vamos entender Tá. melhor o que aconteceu e a reação dessa criança. Então, esta criança que sai agredindo, batendo, chutando, mordendo, ela está te dando algum sinal de que ela não está conseguindo, naquele momento, trabalhar com aquelas emoções que ela tem. Eu não sou muito chegado em Uhum. rótulo, né? Mas quando você fala assim, nossa, sabe o que é isso? Isso é os Terrible Twos, né? Os Terríveis Dois. É como se, de repente, menino ou menina, que nasceu de parto normal ou cesárea, que fez aleitamento materno por fórmula, que nasceu prematuro, nasceu gordo, nasceu magro, que adoeceu ou não adoeceu, chega com 2 anos, todas elas combinam. Gente, ó, 2 anos, vamos enlouquecer pai, vamos fazer... É uma fase de desenvolvimento que cada Maravilhoso. um vai desenvolver da sua forma. Tinha um pediatra, Sim. muito amigo meu, Francisco Chicão, e ele gostava muito, ainda gosta, está vivo, né? Mas ele falava muito, a gente conversava muito sobre a origem das palavras, sobre entender um pouquinho a palavra. O desenvolver é você estar envolto Tá. e se desenvolver. Ou seja, eu estou aqui e eu estou começando a Perfeito. ganhar condições para me abrir para o mundo. Para isso, eu preciso de algumas ferramentas. E cada criança vai ter o seu tempo para aproveitar Pra as adquirir. ferramentas. O que cabe a gente? Um olhar atento. Olha, tem esse tempo, ela Muito. já poderia estar com este tipo de ferramenta em uso. E ela não está. Está tudo em ordem? Uhum. Vamos avaliar clinicamente. Se tudo estiver em ordem, vamos partir para um segundo momento. Cada criança vai ter o seu tempo de desenvolvimento, mas tem que ter esse tempo de desenvolvimento. Tem que ter. Doutor Moisés, a gente falando da saúde, que foi a sua fala inicial, a gente deveria olhar para a criança enquanto ela está saudável e cuidar para que essa saúde permaneça. Quando a gente trouxe a questão das telas, o cuidado com essa exposição a telas, o cuidado em dar o remédio do contato com a natureza, com esse olhar atento e presente do cuidador, e acolher os sentimentos das crianças, você poderia dizer que essas 3 coisas estão diretamente relacionadas à saúde desse indivíduo de forma integral. Então, essas coisas que você trouxe, tão importantes, elas são sim responsáveis por uma saúde física, inclusive. Elas fazem parte dessa Você equação. imagina, fala disso para a gente. Nós somos adultos, nós temos ferramentas. Se eu fico o meu tempo inteiro zapeando série, dentro de casa, que foi o que aconteceu na pandemia.
A pandemia trouxe Uhum. isso. Nós ficamos dentro de casa. Então, assim, foi o tempo que a gente comentou isso entre os profissionais, né? Que foi o melhor momento de saúde clínica das crianças. Porque não entrava em contato com ninguém. Foi o pior momento de saúde mental das crianças e dos pais da criança. Todo mundo tem um sonho assim, se eu pudesse fazer home office, mas seria tão bom se eu Seria. pudesse trabalhar de casa. Pois é, a gente pôde. Ninguém via mais a hora de poder voltar a trabalhar fora de casa. Porque uma coisa é você trabalhar em casa com a porta fechada, sem filho, com alguma outra questão. Outra coisa é você ter teu filho em casa com você. O mundo não para porque você tem que trabalhar. Não tá. Então, se você não cuidar, alguém tem que cuidar. Dar esse olhar, Sim. dar essa atenção. Então, imagina, se nós adultos adoecemos por conta dessas questões, imagine uma criança que não tem essas ferramentas que nós temos para falar assim, não, tá, eu sei que isso está assim, mas o sábado e o domingo vai chegar. A criança não tem noção de tempo. Ela não tá. Eu gosto muito Não tá. de lembrar a música, né? O João e Maria, quando a fala da criança é tão bem representada. Agora eu era o herói, o meu cavalo só falava inglês. Isso é o tempo de raciocínio da criança. Ela está sempre contando uma história. Quanta criança não fala Sim. para você assim, então, como a gente combinou, então ontem a gente vai na casa da vovó? O ontem é o amanhã. Ela não tem essa noção ainda. Muita criança ainda não tem essa noção. Então, como é que a gente consegue trazer este olhar para ela, sozinha, sem que a gente signifique isso de fato para ela? E eu só vou significar isso para ela se eu estiver perto dela. Perfeito, com esse olhar presente. E eu vejo que muitas mães, a gente vai ter contextos familiares completamente diferentes, em que pai e mãe saem para trabalhar, em que crianças às vezes são cuidadas por uma babá em casa, às vezes estão num período integral numa escola. E essa mãe e esse pai vão buscar no fim do dia, já próximo da hora de dormir. Então nós temos contextos completamente diferentes. E às vezes eu fico muito sentida como quando uma mãe que trabalha fora, ela pensa: eu já não tô mesmo com meu filho, é a escola que cuida. Eu não preciso saber essas coisas, eu não preciso entender essas coisas das fases de desenvolvimento, né? Não preciso entender por que que chora, o que que tem que fazer, afinal, mal vejo. Eu fico muito sentida com isso, porque essa presença que você trouxe agora é estar ali de forma interessada. Se você tem uma hora, porque você não tem outra forma, essa é a vida que você precisa trabalhar para você ganhar seu dinheiro, você busca o seu filho às 6 na escola, esse horário em que você busca até a hora que você vai dormir, ele é crucial para essa educação, né? A gente não pode negligenciar. E às vezes fica assim, doutor Moisés, depois eu vejo isso, porque eu tô com um projeto muito importante no trabalho. E aí, esse depois eu vejo, eu estava conversando com uma amiga ontem, e ela falou assim, Aline, esse depois eu vejo, a pandemia eu comecei a trabalhar muito, muito, ela falando para mim, muito. Mas pensei, é só esse projeto, é só até a pandemia acabar. E sabe onde eu estou me vendo agora? A pandemia acabou, e eu estou naquele mesmo ritmo. E hoje eu olho para minha filha e ela está em sofrimento, ela está com várias características de uma criança em sofrimento. Não físicas, mas emocionais, de comportamento, na escola. Então, eu me preocupo muito com esses pais que ficam só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Talvez aconteça como com essa amiga que ela falou, eu pisquei e passaram 3 anos. Eu pisquei e ela tá saindo da primeira infância. Então, como que você orienta esses pais a terem essa presença mesmo? Porque eu imagino que eles também vão aí no seu consultório e têm realidades completamente diferentes. Como você consegue acolher todos eles? Aqueles que estão mais em casa, aqueles que têm flexibilidade, aqueles que estão menos em Veja, casa. eu gosto muito da imagem de que o Brasil é um país continental.
Se eu te disser assim, olha, eu sou pediatra, eu trabalho com aleitamento materno, o leite materno é o padrão ouro da alimentação infantil. A nossa expectativa é que a gente seguisse as recomendações da Organização Mundial de Saúde, que são aleitamento materno desde a sala de parto, exclusivo em livre demanda até o sexto mês, estendido até 2 anos ou mais. Tá? É simples isso. No Brasil, Temos uma meta. 40% das mulheres trabalham em serviço informal. Ou seja, acabou Uau. o seu parto, você está lá. Como é que você faz para ganhar seu dinheiro se você, às vezes, é a mulher a principal fonte de renda da família e, muitas vezes, a única fonte de renda dessa família? Como é que eu posso pesar em cima dessa mãe a culpa, e aí vem a história da culpa, isso, né? A culpa de que ela deveria estar amamentando o filho, mas ela não está. Você acha mesmo que século que nós estamos, com tudo que a gente fala, tem alguma mãe que não sabe que o leite materno é o alimento ideal para o seu bebê? E mesmo assim, a nossa taxa de aleitamento materno exclusivo em crianças abaixo de 6 meses é de 48%. Agora, vou te contar um dado pior do que esse, que é, nós falamos isso em todas as crianças abaixo de 6 meses. Aos 6 meses, aleitamento materno exclusivo, 2% das crianças. Então quer dizer que minha criança vai adoecer, vai... Eu tomo em 10, isso é no isso Brasil. é no Brasil. Isso é no Brasil. Isso saiu na pesquisa do Enani, que é uma pesquisa que teve nacional em 2019, trazendo esses dados. E o Brasil, que é considerado... Deixa eu confirmar, Pois é. porque é muito chocante. Peraí. Eu não sabia disso. Só 2% dos nenéns aos 6 meses no Brasil estão amamentando exclusivo. Começa mais ou menos assim. Existe uma lei que mostra que você teria que ter aleitamento materno na sala de parto para todo mundo. No Brasil, 67% das crianças têm essa hora dourada que é colocada Golden Hour. Bom, aí você começa a diminuir 75%, 70% com 2 meses, 50% com 3 meses, 25% com 4, 20% com 5 meses e 2% com 6 meses. Quando eu falo assim, olha, a gente tinha que estender a licença maternidade para todas as mães até o 6º mês, porque até o 4º mês é importante isso? Muito importante. Mas aos 4 meses, só 25% das crianças já estão em aleitamento materno exclusivo. A gente já perdeu no parto. isso antes. Então, isso tem que começar muito antes. Aí, eu pego este peso social, cultural, econômico, estrutural e ponho tudo isso nas costas dessa mãe. Uhum. Que na maioria das vezes não vai ter o doutor Moisés para cuidar dela. Vai ter um outro pediatra que fala, não deu, já sai com uma madeira da maternidade. Que é pior, é o que eu vejo, já sai com uma pior do que isso, não vai ter pediatra. Nós temos cidades, muitas no Brasil, onde não tem pediatra. Onde o pediatra passa uma vez por semana, não tem a orientação. Aí, eu faço o quê com esta mãe? Eu vou ainda falar para ela assim, olha, você precisa sair para a natureza com seu filho. Então, assim, as informações estão na internet. Vou te dar um exemplo bobinho. Se você entrar no Google agora, escrever aleitamento materno, aparecem perto de 8 milhões de posts. Se escrever amamentação, 50 milhões. Se você escrever breastfeeding, aparecem cerca de 500 a 800 milhões de informações. Informação assim, ó. Agora, o que eu faço para pegar esta informação? Como é que eu faço? Pegar essa informação, esta família, casar os dois, sem eu escutar essa família. Então, a primeira coisa que a gente precisa é desenvolver
a nossa escutatória. Tem um texto do Rubem Alves que eu recomendo sempre, que é sensacional, que se chama Escutatória. Ele começa o texto falando assim: já vi muita gente querendo fazer curso de oratória. Não vi ninguém querendo fazer um curso de escutatória. E tem um outro texto dele que chama Se Eu Fosse Você, que ele fala assim: a gente não ama a pessoa que fala bonito. A gente ama a pessoa que escuta bonito. A gente precisa aprender a escutar. E o escutar requer estar presente. Então, a primeira coisa que nós fazemos quando a gente acolhe uma família é ouvir. De acordo com o que eu escutar, eu vou conseguir entender a situação dessa família, sem ter que vomitar regra em cima dela, sem ter que, olha, você precisa fazer isso, porque senão seu filho... Olha só, né? Se você não tiver o contato com a natureza hoje, o seu filho mais tarde, puxa, quer dizer que é só esse o fator que vai fazer com que... Não, nós fazemos parte deste universo. Amamentar, eu falo da amamentação por conta das atividades, mas isso vale para qualquer uma dessas ações. Amamentar é legal? É legal. Existem mães que querem, existem mães que podem, existem mães que não podem, existem mães que não conseguem e existem mães que não querem amamentar. Todas elas são mães. E aí, de repente, qual é a nossa preocupação? A nossa preocupação é a mãe que quer amamentar ou a mãe que está em dúvida se ela quer ou não, se ela consegue ou não, que ela tenha o acolhimento, a proteção, o apoio, para que ela seja feliz com o que ela puder e conseguir fazer. Sem que ela tenha mais um peso. E, lógico, né? De novo, vamos afastar o que é clínico exclusivamente. Então, eu preciso estar preparado para reconhecer numa criança algum déficit de desenvolvimento. Mas antes de reconhecer, e lembrar sempre isso. Poxa vida, mas será que não deu para ver antes que meu filho não ia andar? Olha, normalmente não. Eu só vou ver que seu filho não vai andar quando ele tiver que andar. Ou seja, ela é uma doença de desenvolvimento. Enquanto ele não desenvolver, eu vou ter dificuldades de observar isso. Algumas coisas a gente examina e identifica. Olha, o teste do olhinho deu alterado. Olha, o teste da orelhinha deu alterado. Então, são testes que se fazem porque eu ainda não tenho condições de entender se essa criança escuta ou não escuta, enxerga ou não enxerga, por ela. Então, eu tenho testes que me favorecem isso. Agora, eu não posso esquecer que eu estou diante de... O Jung falava que quando você tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Sim. Maravilhoso. O trabalho é criar uma ponte entre o ideal e o possível para aquela família. A gente faz pontes o tempo inteiro. Porque praticamente ninguém vai viver um ideal. A gente estuda o ideal, a gente sabe o ideal, mas a gente fica criando pontes o tempo inteiro. Porque sempre algo deverá ser sacrificado. Então, para que essa mãe trabalhe e ela, por acaso, se ela é quem sustenta a casa, algo será sacrificado para que ela faça isso. Então, como a gente cria essa ponte para que seja o melhor possível para ela e para essa criança e para essa família, né? Tem um post que você fez que eu até queria trazer aqui, que é bem prático. A gente vai sair dessa observação que a gente está fazendo e ir para uma coisa bem prática que eu também tenho visto aqui, que eu adorei e eu queria trazer esse tema. Sobre o uso de chupeta e mamadeira. A gente fala de fases de desenvolvimento, tem certos artifícios e adereços que podem ou não auxiliar determinados momentos, mas às vezes eles se estendem por outras fases adiante e aí eles podem começar a trazer malefícios? Como que é a sua visão disso? A gente tem um problema sério. Então vamos lá. Chupeta. Chupeta é responsável, segundo todos os estudos, é o maior responsável pelo desmame precoce.
que é desmamar abaixo dos 3 meses. 33% das crianças desmamam abaixo de 3 meses por conta de chupeta. Tá. 67% não desmamam. Não é uma conta, né, bacana. Sim. Qual é o meu problema? Você chega com o teu filho para mim. Quem é teu filho? O dos 33% ou dos 67%? Eu não sei. Eu vou te passar esta informação e você vai definir o que você vai fazer. Só que existem alguns momentos onde esta criança tem uma necessidade de uma sucção não nutritiva, chamada assim. Vai chegar uma fase onde ela não precisa mais disso. Quando essa fase se prolonga, a gente precisa ficar um pouco de olho, né? Porque quando eu comecei na história do Facebook, coisas dessas coisas, eu me lembro, uma das coisas que a gente falava, tinha um grupo das mães das crianças sobreviventes, né? Eu dei suco para ele aos 2 meses e ele não morreu. Então, não tem nada que seja 100% assim, né? Então, eu estou falando, então, o seu caso cai nos 67%, por exemplo. Mas poderia ter sido os 33%. Você arriscou. A opção, a nossa função é de consultoria. Eu vou te passar a informação. Aí você me conta o que você quer. De acordo com o que você quiser, juntos, vamos tentar estabelecer um caminho para que vocês todos sejam felizes e saudáveis. Felicidade é a meta de todos nós. De todos nós. Quando você vê uma situação que te gera essa sensação gostosa, uma felicidade e tal, é muito bom. E saber que junto disso você pode ter um pouquinho de... Olha só, vou te dar um outro exemplo que é bastante característico, que é a cama compartilhada. Se você for perguntar o que é o comum? O comum é a criança começar compartilhando cama e depois de um tempo ela não tem mais essa necessidade. Se eu tenho uma criança que não compartilhava a cama e ela passa a precisar compartilhar, aconteceu alguma coisa aqui que não era o esperado. Não vou dizer certo ou errado, não é essa a questão, mas não é o que eu espero dessa situação. Então eu primeiro vou entender o que aconteceu aqui para que o encaminhamento fosse esse. Bacana. Se você for ver a estatística, saiu uma matéria na Crescer, enfim, 90% das mães faz cama compartilhada em algum momento da vida. Se eu chegar para você, se eu chegar para você e falar assim, não faça isso causa morte súbita e não sei o que, tal, você vai receber com choque. Se é uma coisa que 90% das mães já faz, ela vai continuar fazendo. Tenho 2 possibilidades. Ela muda de pediatra ou ela mente para mim. E aí? Continua fazendo? Não, doutor. Na hora que o senhor falou isso naquele dia, imediatamente eu liguei para o meu marido e falei, a gente precisa trocar de casa, porque a nossa casa só tem um quarto e só tem essa cama, então vamos mudar. É óbvio que não acontece. Então, existem formas de se fazer cuidados para tornar essa cama compartilhada segura. Isto eu preciso passar para essa mãe. Existem situações onde essa cama compartilhada não é recomendável. Se é alguém que tem sono muito pesado, se é uma mãe ou uma família que tem ingestão de álcool, de drogas, de remédios que vão aprofundar o sono, bebês prematuros, não se recomenda dormir no sofá, em superfícies que não são superfícies mais rígidas e um monte de outras questões. Eu preciso te passar esta informação. Então, quando eu vou falar para uma mãe a respeito da chupeta, e olha, aqui veio um comentário mais ou menos deixa eu ver aqui, Vanessa Rodrigues, é assim, isto aqui é o mais comum. Quando a gente fala de acompanhamento, de aconselhamento,
que não é dar conselho. Aconselhamento é uma técnica que compreende escuta ativa, empatia, sem julgamento. Nós somos seres julgadores. Tá? É assim, ó. É olhar para fora, você acorda e fala assim, meu Deus, que frio. Pelo amor de Deus, podia estar calor. Aí no dia que está calor, Deus me livre, eu não aguento mais esse suor. A gente julga Já constantemente. julgou. Julgar, a gente pode julgar. O que a gente não pode também, principalmente, é condenar. Então, quando você coloca, a gente julga, não tem muito jeito. Ah, por que essa mãe fez assim? Por que ela fez assado? Por que ela fez? Tá, eu estou pensando aqui, bacana. E como é que faz quando eu falo para ela assim, você vai matar seu filho, você não pode fazer, você não deve. Então, é assim, seria aconselhável que é uma recomendação que talvez houvesse uma outra possibilidade. O que você acha de... Porque no final, acabou a consulta, É ela que vai decidir. óbvio que é ela que vai decidir. Ela vai chegar depois e aí vem essa história. Ou ela mente para mim, ou ela muda de pediatra procurando um profissional que escute de verdade, que tenha esta empatia, que acolha esta mãe sem que ela tenha que sair da consulta com mais um peso no ombro para resolver o problema do mundo, porque ela não está resolvendo só o problema dela naquela hora. A culpa é tanta, a questão é tanta, o peso é tanto, a carga é tão imensa, que ela, como é que ela vai se livrar disso? Então... Não vai, ela vai sair carregando. E aí isso vem a por um questão bom da chupeta tempo, e né? mamadeira, que você E falou, como que por você tempo faz? prolongado. A gente... Ô, doutor Moisés, e assim, quando você tá vendo as consequências, então vamos pegar um caso extremo de uma criança, sei lá, de 5, 6 anos mamando na mamadeira, que aí é um consenso comum que a gente sabe que já não deveria, podia estar tomando no copinho, no canudo, enfim. E você tá vendo que essa criança está com dificuldade de fala, ou todos os desafios que são provenientes, às vezes até respiração, a questão da boca aberta. Aí você traz esse alerta de forma que ela decida se vai prosseguir Então, nessa na sua hora, orientação. como eu já envolvo outras questões, essa mãe já está com essa criança em acompanhamento com dentista, com odontopediatra, porque já vai acontecer o fato de ter alterações. Essa mãe já pode ter uma criança que teve um desenvolvimento crâniofacial diferente, isso vai atrapalhar a respiração, vai ser uma criança que pode ter respiração bucal, pode roncar, então pode necessitar de um encaminhamento de um otorrino. Você vai encaminhando isso, né? eventualmente para os especialistas para que a partir da questão clínica você chegue numa situação que seja onde é que existe algum nó que faz com que tudo isso que está acontecendo e que já está sendo prejudicial passe a ser visível. Ela... Para ela. Porque para E você muitas já vezes né? para ela também é, mas é aquela situação assim, ela foi trabalhar. Ah, legal, então ela amamentava, a recomendação é dar no copinho. Quem que fica? A avó. Quantas vezes essa avó usou o copinho? Nunca. Precisa de uma técnica, ela não consegue. Então vamos mudar de colher. Não, tem uma colher especial, ela não consegue. O que ela está habituada, essa avó? Mamadeira. Então, como que eu vou falar para essa mãe, despede a sua avó? A sua avó, a sua mãe, ou a sua sogra? Ela é a rede de apoio que essa mãe tem. Eu não posso ir contra. A gente vai trabalhar com o possível, né? Tem uma frase, você falou ela várias vezes, que quem falou foi, eu ouvi essa frase com a Maria Bethânia, falando a respeito da biografia da... Maria Bethânia não, desculpa, Fernanda Montenegro, falando a respeito de uma biografia dela que ela estava vendo, falando com o Nelson Rodrigues. E o Nelson Rodrigues falava esta frase, ele dizia assim, aprendi
a ser o máximo possível de mim mesmo. Mais do que o máximo possível de mim, eu não vou conseguir ser. E eu vou ficar procurando, e aí vem o que minha sogra falava, né? Minha sogra é falecida, mas ela falava o seguinte: o ótimo é inimigo do bom. Então é assim, se eu não conseguir ser ótimo, eu não sou uma porcaria. Eu tenho o ótimo, Só não existem só eu dois sou extremos, ótimo, né? tenho muito bom, tenho mediano, tenho razoável, tenho ruinzinho, o muito ruim e o horroroso. Quer dizer, se eu não sou perfeito, então eu sou uma porcaria? Eu sou o máximo possível de mim mesmo. E muitas vezes, esse máximo possível de mim mesmo não é o suficiente. E aí eu tenho que aprender a conviver com isso. Como que eu vou fazer? Eu posso precisar de ajuda. Houve um tempo em que terapia era só para louco, né? Hoje a gente brinca muito falando que de perto ninguém é normal. Todo mundo pode se utilizar em algum momento de um processo terapêutico que pode ser o que vai salvar aquele momento. Para isso eu preciso ter consciência. Para isso eu preciso ter acolhimento. Para isso eu preciso ter escuta, preciso ter empatia, preciso ter um monte de coisas minhas. Eu sou o profissional. Eu preciso desenvolver isso em mim. Isso precisa ser importante para mim. Para isso ser importante para mim, a gente É muito aprende com lindo. quem? Com a mãe. É é tão diferenciado isso que as mulheres todas estão escrevendo isso, né? Meu Deus, o doutor Moisés devia treinar outros médicos. Olha, Porque é muito diferenciado esse cuidado e esse amor para quem está do outro lado, o ser humano, né? Não é uma receita. Você não está vendo a pessoa do outro lado como uma receita. E isso é muito doloroso, porque a gente sabe que aquilo que a gente dá para a criança enquanto ambiente, educação e exemplo vai influenciar quem ela vai se tornar. A gente sabe disso. E aí a gente fica querendo fazer tudo do bom e do melhor, mas a gente nunca vai conseguir viver o ideal. Mesmo eu que me dedico há 7, 8 anos a estudar isso, eu não consigo ser o ideal. Porque algo eu vou sacrificar. Então eu gosto sempre de mostrar isso. Por exemplo, eu não cozinho mais. Eu tenho uma funcionária que cozinha porque não dá tempo. Ou trabalho, estudo, dou aula, dou curso, ou fico na cozinha cozinhando. Eu sou uma pessoa extremamente explosiva, intensa, rápida, vamos fazer. Semana passada eu explodi com as crianças, explodi feio. E contei isso, contei. Para ver que eu também estou longe do ideal, que é o ideal. Mas eu estou trabalhando no meu melhor possível. Então, no meu melhor possível, eu explodi semana passada. Mas aí, quando eu botei a mão na consciência, falei: qual foi a última vez antes dessa que eu explodi assim? Nem lembro. Aí pensei: puxa, não é o ideal, que seria nunca explodir desse jeito, feio. Mas, dentro do meu melhor possível, eu tô indo muito bem, visto que se eu não estudasse, se eu não tivesse conhecimento, se eu não tivesse uma rede de profissionais também que me amparam, eu estaria explodindo assim, dia sim, dia não, dia sim, dia não. E seria muito pior. Então, é essa ponte, né, entre o ideal, mas se a gente não sabe o ideal, doutor Moisés, se as famílias nem sabem, aí fica difícil. Porque daí você vai vivendo um dia de cada vez só, sobrevivendo. Você precisa saber qual é o ideal. Você precisa saber o que as telas trazem, o que a ausência de natureza traz, o que uma educação autoritária traz. A gente precisa saber, senão não tem como tomar decisão no dia a perfeito, dia, né? perfeito. E às vezes a gente cai em armadilhas, né? Ah, não, se eu não for assim firme, ela vai fazer o que quer, nossa, nunca vai aprender limites na vida. Calma, não é lógico que nós somos parte e parte importante do crescimento e desenvolvimento dos nossos filhos. Lógico que sim. Nada que eu fizer uma vez, vamos mudar nada, mas Uhum. enfim, eu quero dizer assim, nada é definitivo. É. Ah, você explodiu. Você explodiu porque você é um ser humano que também. Ah, puxa vida. Ah, mas eu explodi. E agora? Tá. Bom, eu tenho consciência que essa explosão não deveria ter acontecido. Ou poderia não ter acontecido. Mas aconteceu. Eu não tenho como mudar o passado. Eu tenho
como mexer, avaliar esse passado, trazer para o meu presente para promover um futuro diferente. Então, puxa, e se ao invés de esperar 15 minutos eu tivesse feito alguma coisa um pouquinho antes? E se eu tivesse parado? Tá bom, você está se armando de ferramentas para modificar alguma coisa que te desagradou. Imagina, né? Nós temos mesmo essa característica de uma parte da gente tem, né? De ser muito severo com as nossas limitações. Ah, eu deveria fazer diferente. Tá bom. Sim. Eu deveria fazer diferente, deveria, mas eu poderia fazer diferente? Será que eu tenho condições de fazer diferente disso? Do jeito que é o meu dia a dia, será que isto é... Ah, mas aí, sabe o que acontece? Aí você tem rede de apoio. Bacana. A tua rede de apoio vem do teu passado, da tua história. Teus pais fizeram assim. Teus avós fizeram assim. Os bisavós fizeram assim. Eu não sou obrigado a continuar fazendo assim. Mesmo que a minha influência tenha sido tão forte, porque se eu quero algo diferente, eu preciso promover algo diferente. Se eu fizer Se eu fizer 10 vezes a mesma coisa, a chance que eu tenho é de ter 10 vezes a mesma resposta. Tem coisas que eu preciso realmente modificar. E nós temos dificuldade em modificar. A situação? Não, a gente. Eu olho para você e falo assim, olha, você podia fazer isso assim diferente. E eu estou esquecendo que eu faço a mesma coisa. Né? Então, na prática, cada um entende a sua realidade, cada um vive a sua realidade. As informações é o que nós podemos fazer e, de repente, nesse meio de caminho, fala assim, puxa, sabe, eu estava vendo você falar, tal, estava ouvindo, será que não haveria uma outra possibilidade assim? Às vezes, a primeira resposta, não dá. Tá bom, mas você já falou, aquilo vai para casa, aquela ideia vai para casa, já, puxa, será que não daria pelo menos para tentar? E se tenta. E na próxima, na volta, né, vem, olha, aquela hora que você falou, eu fiquei assim e tal, mas depois eu fui pensar, tentei, isso deu certo, isso não deu certo, e vamos conversando, porque no final, quem está ali, vivendo aquela situação, passando por tudo aquilo que está passando, é a mãe com seu filho. É a mãe com seu filho. É ali que que a mágica acontece. E se eu consigo passar uma certa segurança, uma certa confiança, para que essa mãe entenda que a gente só chegou até aqui, no mundo que a gente está hoje, porque, apesar de tudo, mães criaram filhos. Senão, sim, é a base. Não vai chegar. Ah, mas errou. Fez diferente. Mas dificilmente eu consigo imaginar que eu vou te passar informação, você como uma mãe de uma criança, e você vai falar assim, não, eu sei que isso é o melhor para ele, eu posso, mas eu não vou fazer. Eu vou prejudicar meu... Eu quero pior. Você vai querer sempre o melhor. Em algumas situações isso é possível, em outras não. Né? São questões um pouco de momento, de família, de situação. Existem algumas coisas, vou te dizer, olha, então, bacana, você, natureza, lindo. Aí você é alérgica à picada de formiga, a formiga picou seu pé e você desenvolve uma reação urticariforme que vai parar no hospital. Então, você precisa ter cuidados.
E é isso que a gente está falando. São os cuidados, Diferenciado. os olhares diferenciados que a gente, como profissional, pode passar para essa mãe exercer na sua plenitude possível o caminho dela para a felicidade dela. Às vezes, o que para ela traz um grande caminho de felicidade, de minha vida, eu vou olhar para mim e falar assim, que bom que para ela isso tá bom, porque para mim, né? Não, né? No fim das contas, essa é a equação. Que a gente possa ser capaz de construir essa ponte, e essa ponte também é uma paz no coração dessa família. Eu sei que dentro eu estou me esforçando desse lado, e esse daqui não vai ser tão bom, mas eu estou feliz com o todo que eu conquistei. Então, esse é o trabalho de cada família, com o suporte de cada profissional em que essa família confie, né? Isso é o mais importante. Doutor Moisés tinha mais umas 8 perguntas maravilhosas que eu queria fazer, mas a nossa 1 hora Poxa, que bom. inteira passou. Foi maravilhoso, tá todo mundo aqui maravilhado com a sua fala, com o seu cuidado, isso que é o mais importante. A Franciane, eu tô com compromisso, vou me atrasar que eu não consigo sair dessa live. Maravilhoso. E esse cuidado, esse amor e essa humanidade é que deve morar no coração de cada profissional. Para falar, sim, as coisas que são importantes para a família e, ao mesmo tempo, saber acolher elas nas suas limitações daquele momento. Muito, muito obrigada por aceitar compartilhar o seu conhecimento, a sua visão com a gente, que foi um abraço no coração e também esse chacoalhão para vamos atrás do conhecimento. A gente não pode ficar parado, a gente não pode aceitar também qualquer profissional que não se alinhe com seus valores. Vamos buscar esses profissionais, eles estão começando a surgir no mundo, gente. Agora tem internet. Então, a gente pode ver que o Dr. Moisés existe, entendeu? Muitos Internet deles está aí para existem. isso. Mas obrigado pelo espaço, pela oportunidade da gente poder trocar. E isso esse compartilhar é tudo. Esse espaço para a gente é bastante importante. Muito obrigado a você pelo convite. Maravilhoso. E para quem ficou Mas tem vendo a uma gente semana aí até linda por agora, aí. olha, tem gente aí. Olha, o horário é bom, hein? Não foi embora. O seu arroba, fala para o pessoal onde eles podem Eu acompanhar o tenho seu os trabalho. perfis Dr. Moisés e Eu Apoio Leite Materno. Tudo que tiver na internet, Dr. Moisés e Eu Apoio Leite Materno, sou eu. Eu tenho o canal de vídeo no YouTube, Dr. Moisés, Face, o Dr. Moisés perfil o perfil do Instagram, Dr. Moisés e Eu Apoio Leite Materno. Perfeito. Obrigada, doutor Moisés. Então, todo mundo vai te acompanhar a partir de agora, que você tem uma semana linda. Espero te Muito encontrar obrigado. logo em breve de novo. Obrigada, pessoal.